a voltar a ter uma comunicação entre a polícia e a comunidade. A polícia militar é muito difícil de comunicação pelo militarismo de uma forma geral, uma postura diferente, né? Os protocolos todos. E a polícia civil, por fazer investigação e tudo ser muito sigiloso, tudo pode queimar uma operação, queimar uma investigação, também tem dificuldade de comunicação. Então, o que eu prego hoje em dia é que a gente está no momento que a gente tem de um lado comunidade, favela, quebrada, puta, porque acredita que a polícia é muito truculenta. E do outro lado a gente tem a polícia puta, porque todo dia sai de casa para dar a vida pelo próximo e essa sociedade aqui desconfia. Esse é o problema que as pessoas, os jovens que estão chegando na internet, têm que colocar os dois lados para conversar. Quebrada e polícia, para todo mundo quer a mesma coisa. Só que tá todo mundo de biquinho. Eficiência, é questão de eficiência. Você acha que é efetivo o policial chegar, esculachar, ser um brucutu, ser um cara chuto, o cara totalmente indelicado, ilegal? Não é eficiente. Não é. Porque se o serviço dele é servir as pessoas, servir e proteger, e se ele não serve e protege, ele apenas faz o mal, qual é a eficiência do trabalho dele? Entendeu? A gente não é contra o funkeiro. A gente não é contra a quebrada. Pelo contrário, eu adoro funk. Eu também. Eu, vim da favela. Meus parentes ainda moram em favelas. Pelo Rio de Janeiro, obviamente, eu posso falar quais favelas. E se eu fizer um trabalho contra a favela, eu estou fazendo um trabalho contra mim, contra o da Cunha. Então não faz sentido esse pensamento policial que nós somos contra a favela. Não estou falando que todos pensam assim. Não, estou falando da polícia ideal, da verdadeira polícia. É servir o pobre, servir o humilde. Porque, sinceramente, da Cunha, o rico precisa de proteção? Sim, mas o rico tem carro blindado, o rico tem mansão, o rico tem segurança privada. E agora, e o morador pobre da Rocinha? De Paraisópolis, tem tudo isso? Não. Você quer um dado mais simples? Você pega um morador da Rocinha, vamos pegar aqui, um morador da cidade de Tiradentes, uma quebrada de São Paulo da Leste, com 20 anos de idade, foi criado lá. Pega um outro com 20 anos criado em Ipanema, lá na Tutu. Eu pego o meu criado na quebrada, na cidade de Tiradentes com 20, e o outro em Higienópolis, bairro de classe média alta. Pergunta quantas vezes cada um tomou mão pra cabeça na vida. Faz a medida. O da Rocinha fala, quantas vezes? Todo dia, dia sim, dia não. Por quê? Porque a polícia tá aqui, porque, né? Enquanto o outro fala, 2 vezes. E a segunda vez, ele até falou que estava desconfiando que eu pratiquei um crime. Você entendeu? Porque o jovem burguês, o jovem playboy, ele tomou 2 abordagens firmes dentro do procedimento atual, ele vai falar daquilo o resto da vida, porque ele não se conforma. Enquanto do outro lado, esse cara que o Gabriel tá falando, ele toma dia sim, dia não e não pode abrir a boca. O problema está... Entendeu? E não pode nem abrir a boca. Da Cunha, não sei se você concorda comigo, mas o problema não está na abordagem, o problema está na motivação. Abordagem é procedimento policial? Sim, tem que abordar. O policial não tem que ir pra rua ficar comendo rosquinha, ficar comendo sonho. Não, o policial tem que ir pra rua trabalhar. Mas qual a motivação dele abordar alguém? Fundada suspeita, artigo 244. 244 do CPP. E o que diz a fundada suspeita? Meu irmão, se existe a fundada suspeita, o cara tem que trabalhar. Mas se não existir, como o caso que você me apresentou agora da bicicleta. Então, aí vamos falar da fundada suspeita. A fundada suspeita, tá lá, artigo 244 do CPP. O policial poderá realizar a busca pessoal quando ele tiver fundada a suspeita de que o monarca está portando... Eu estou te falando o artigo da lei, tá? Eu tô dizendo, ele está portando arma ou corpo de delito. Arma é uma arma, corpo de delito é o produto de algum crime. Então ele acabou de roubar, de furtar. Então assim, quando o policial decide por ir abordar, ele, na cabeça dele, acredita que ele ou está praticando um crime ou acabou de praticar, ou está com a materialidade de um crime. Senão, eu não tenho o direito de mandar ele parar e revistar. Sim. O meu poder de polícia surge quando eu suspeito. Só que naquela abordagem do moleque, o cara é negro, tal, dando rolê de bike. Ele fala assim, aí um conformismo dele assim, mas por que você suspeitou de mim? Pô, você tá me abordando por quê? Eu tava dando rolê de bike. Então aí você tem o conceito da fundada suspeita viciado. Uhum. Entendeu? Porque... Tá entendendo como é complexo? Agora é subjetivo essa fundada suspeita. Então, e se você coloca até critério objetivo... Até certo ponto. Vai lá. É subjetivo até certo ponto. Mas não pode ser subjetivo ao ponto racial.
ao ponto de cor. Essa não pode ser subjetividade, Não, isso é racismo. existe um critério objetivo, concorda comigo? É subjetivo barra objetivo. Mas esse critério objetivo ele é formado pela nossa experiência. Então, o Gabriel, se a gente sabe o comportamento de um cara que acabou de praticar um crime, roupas... Quer um exemplo bom? Olha só. Andar de casaco na rua é ilegal? Não. Naturalmente gera fundada suspeita? Não. Agora, descer de uma biqueira num calor de meio-dia, com um casaco cheio de volume, gera fundada suspeita? De que está transportando o corpo de delito. De que está com arma. Sim. Entendeu? Então, a abordagem, ela depende da tal da fundada suspeita. Esse que é o problema. O brasileiro não sabe o que é fundada suspeita. Então, o brasileiro não sabe por que ele é abordado. Né? E o policial, na hora de formar o conceito, muitos policiais, tu vai concordar comigo, não param para ler de novo o artigo e entender que assim, não é assim, ó, eu saí pra rua para trabalhar. Pô, cara, tenho que produzir. Eu sou polícia, tenho que produzir. Vou abordar 30 pessoas. Aí saio olhando as pessoas na rua, falo, esse cara tá esquisito, vou abordar. Esse cara tá esquisito, não é fundado suspeita. Pra eu ter o direito, eu tenho que falar, esse cara acabou de praticar um crime. Entendeu? Então, quando o policial parte pra abordagem, ele tem que acreditar que acabou de acontecer um crime. Então, a polícia, nós policiais, nunca a gente pode esquecer do conceito da lei. Com certeza. E é bacana também a comunicação policial. Eu acho que falta entre os nossos pares é a comunicação. Às vezes, existe realmente a fundada suspeita. Ele não está abordando nem porque ele quer, porque ele foi chamado via... Isso, perfeito. Via rádio, via assinatura da polícia. Tem um cara de bicicleta no parque assim, sem porque camisa. Porque o cidadão fez o 90. Fez o 90. Mas o policial, muitas vezes, ele não é ensinado a explicar ao cidadão. Porque é o seguinte, ser abordado algo chato. Muito. Quem gosta de colocar a mão pra cima, a depender do procedimento... Eu vou além, eu gosto de fazer... uma arma, não é que sul, Gabriel, não é que ser abordado é um negócio chato. Ser abordado é a perda do direito de ir e vir. Sim. Você tá andando e de repente uma pessoa fala, parado, polícia, mãos pro alto. Naquele momento tu não anda mais, se tu andar de desobediência. Justamente. Você tá entendendo? A abordagem é um ato muito violento. É um crime contra a administração pública, uma ação incondicionada, independe do policial querer prender ou não. Olha, caralho! Aí. Que coisa. Os caras falam difícil mesmo. Né? Não, mas isso daí, uma